Meus caros e caras, amigos e amigas do nosso canal, hoje nós voltamos com o nosso folclore político, contando as histórias da política de Vitória da Conquista e notadamente os seus precursores, ou seja, aqueles que movimentavam, principalmente aqueles que foram eleitos. Infelizmente, nós temos pouco de literatura sobre as pessoas que disputaram eleições em Vitória da Conquista, notadamente para o cargo de vereador e que não conseguiram se eleger assim como deputado. Eu quero, antes de tudo, pedir desculpas pelo som que talvez os senhores estejam percebendo, mas é que na cidade de Vitória da Conquista não se criou a cultura dos promotores de shows de que nem todo mundo é obrigado a ouvir a música ruim que eles tocam. Ou seja, não há nenhum tipo de fiscalização por parte da Prefeitura Municipal que deve obrigar essas pessoas, esses empresários que conduzem shows que varam a madrugada, como é o caso desse de agora, de que devem colocar uma acústica para que esse som não perturbe as outras pessoas que não são obrigadas a ouvir música de quinta categoria. Bom, então voltando aqui ao nosso folclore político, hoje nós vamos falar de uma figura emblemática de Vitória da Conquista, o senhor Gildásio Cairo. Gildásio Cairo foi um cidadão que saiu de Ituberá com destino à Vitória da Conquista. Gildásio Cairo teve uma participação política e comercial em Vitória da Conquista que marcou a história de Vitória da Conquista em vários aspectos. Eu vou tentar contar para vocês aqui alguns e também aproveitar a parte do folclore político para contar o que Gildásio, que era um homem sisudo, acabou provocando esse folclore político que eu contarei em sequência aqui no nosso canal. Eu quero pedir a você mais uma vez que nós já chegamos aos 436 inscritos. A nossa meta agora é 500 inscritos no nosso canal, portanto, não custa nada você que está vendo pela primeira vez ou que já viu, mas não se inscreveu por algum motivo, vai lá e clica lá, tem assim um botãozinho, inscreva-se. Aperta lá que você estará contribuindo para o nosso canal ser considerado importante e o YouTube nos recomendar para outras pessoas, notadamente nessa questão do folclore político. Então, o Gildásio Cairo, ele chegou em Vitória da Conquista e, segundo ele, e eu estou contando isso porque foi o próprio que me disse, que ele chegou em Vitória da Conquista com dinheiro para comprar um porco. Então ele comprou esse porco, matou, limpou e saiu vendendo o porco na Sociedade Conquista. Isso lá perto dos anos 50, 1948, por ali, mais ou menos isso. E aí então ele disse que apurou esse dinheiro e daí ele deu para comprar dois e por aí ele foi embora tocando o seu comércio, né? Daí então se envolveu, porque era um homem habilidoso, e fundou o famoso Gato Preto de Conquista e o Salão Azul, que eram bares e restaurantes que ficavam ali na Praça 9 de Novembro. E com isso, ele foi, a Vitória da Conquista naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada, o cidadão mais aquinhoado iria, evidentemente, beber a sua cerveja ou o seu uísque ou ainda o seu vinho, né? Mas aproveitava, comia um tira-gosto, uma coisa nesse sentido, jantava, almoçava nesses bares de Gildásio Cairo. Logo, logo, ele começou a se interessar pela política. Gildásio Cairo, em Vitória da Conquista, pouca gente sabe, ele era um homem contraditório nesse aspecto, que ele era extremamente humanista, de religião espírita, mais voltada ao candomblé, e, por outro lado, ele era, assim, entusiasmado com o Hitler. Ou seja, em 1935, começou a Segunda Guerra Mundial, desculpem,
E o nazismo provocou uma afeição em Judásio Cairo. Ele então se tornou o representante do Partido Integralista em Conquista, o famoso Camisa Verde, Anauê pelo Brasil. E ele, então, esse partido se assemelhava ao Partido Nazista e era dirigido no Brasil por Plínio Salgado e tinha o seu representante em Vitória da Conquista, o senhor Gildásio Cairo. Mas mesmo assim, Gildásio se embrenhou na política e aliado de quem? De José Pedral, que em 1950 começou a fazer a formação política daquele povo da época mais alinhado à esquerda, já que a direita era território dos Seixas, dos Gusmãos, né, por aí afora, dos Oliveira. Claro que eles seriam sempre parentes entre si, porém com linhagens diferentes no aspecto político, tanto que em 1950 nós tivemos Newton Gonçalves, candidato pela esquerda, apoiado por José Pedral, né? E do outro lado se teve a figura de Gerson Gusmão Salles, que era considerada à época direita. Em 54 se revezou com Edivaldo Flores, também seu parente, e por aí se vai. O fato é que em 1958, Pedral, Gildásio Cairo, Padre Palmeira, tal, todos esses eram engajados na política de Vitória da Conquista. O Padre Palmeira tinha sido vereador em Conquista de 54 a 58. Em 58 ele se elegeu deputado estadual e Gildásio Cairo perdeu a eleição de 54 para vereador, mas ganhou a eleição em 58 para vereador. Mas desde logo ele já deslanchava para a política. Em 1963, o Padre Palmeira deixa de ser deputado e volta, inclusive, para o clero, e Gildásio Cairo se elege suplente, né, já com a eleição de José Pedral Sampaio. E aí se torna deputado estadual Vitória da Conquista, suplente nos anos 63 até 1967. Daí então ele continua no seu segmento político, no seu restaurante, já ia mexendo já com um pouquinho de fazenda. Mais adiante ele entra na cafeicultura, foi um deputado que por várias vezes assumiu, apesar de ser suplente, e se tornou uma figura importante no cenário político de conquista da época. Chegando inclusive, mais adiante eu conto, ele se tornou o candidato a vice-prefeito na chapa de Raul Ferraz em 1976. Né? Antes disso, Gildásio já tinha começado a expandir Vitória da Conquista, criando o bairro Jurema. Esse aspecto de Gildásio Cairo eu vou contar logo aqui, para que os senhores entendam, depois eu volto para a política de 1976, que foi o meu foi o meu primeiro encontro com Gildásio Cairo, né? Isso pessoalmente, cara a cara, batendo papo e aprendendo com ele. Bom, aí ele fez o Jurema, né? Que é um bairro de Vitória da Conquista, criado e vendido os lotes por ele. E eu estou aqui na cronologia, não vou obedecer para que os senhores entendam. Ele tinha uma visão ampla. Aí ele conseguiu adquirir aqueles terrenos onde funciona hoje o bairro Brasil. E fez o bairro Brasil, vendendo os lotes baratos. Entretanto, os senhores prestem atenção que as ruas do bairro Brasil são ruas de Europa. Daí ele incrementou o Patagônia e o Cadija. Tudo isso foi criado por Gildásio Cairo e desenhado por José Pedral Sampaio. Ele comprava os lotes, Pedral fazia o desenho, e tanto que você pode observar que a cidade de Vitória da Conquista do lado oeste é uma cidade organizada sob o aspecto de mobilidade urbana. Gildásio Cairo continua ainda fazendo o lote que ele coloca o nome da sua mãe, Senhorinha Cairo, e o outro loteamento que ele faz, que é o Miro Cairo, que ele coloca o nome do seu irmão,
que faleceu muito cedo e ele resolveu homenagear. Então, no aspecto geográfico, sociológico que eu estou contando aqui, foi a pessoa que expandiu a cidade. Então, a expansão urbana de Vitória da Conquista se deve demais ao senhor Gildásio Cairo dos Santos. Daí, voltando para a política, em 1976, as reuniões políticas em Vitória da Conquista aconteciam nas casas, né? E eu tenho um grande amigo em Vitória da Conquista, meu querido Jurandir Tim, que era aquele cidadão que conserta radiador ali na Rio Bahia, inclusive namorou um tempo com uma irmã minha, e é um amigo muito querido. E nessa reunião na casa de Tim, Gildásio Cairo chegou antes de Raul Ferraz. E aí foi quando ele me falou a história do porco, como eu estou contando, e também eu perguntei a ele, eu disse a ele que eu tinha 2 dias antes travado um bate-papo longo com Sebastião Castro, não sei porque que ele deu ousadia ao menino que nem votava ainda. E ele aí me disse, eu disse que Sebastião Castro tinha queixado, que ele era mais preparado, aquela coisa toda e tal. Aí ele disse, olha, Tião será prefeito de Conquista, mas terá que ter paciência. Agora é Raul. Então, ele falou com aquela competência e com aquele poder que ele tinha dentro do MDB de Vitória da Conquista, alinhado à esquerda, é bom que se frise. Daí, então, fomos para a reunião, Raul Ferraz chegou, falou, tudo bem. Gildásio Cairo ganha a eleição como vice-prefeito e acaba assumindo a prefeitura de Conquista quando Raul deixa o governo para disputar a eleição de deputado federal constituinte. Mas eu quero retroceder para contar um fato interessante que a história precisa registrar e eu peço licença aos senhores para não citar os nomes envolvidos nessa causa. O deputado Gildásio Cairo tinha feito um grande discurso na Assembleia Legislativa que era onde hoje é a nossa querida Associação Baiana de Imprensa, da qual eu faço parte. Então, esse discurso repercutiu em Vitória da Conquista, porque naquele tempo você não tinha televisão em Vitória da Conquista, você tinha rádio, né? A televisão veio chegar no final de 67, por aí. E esse discurso repercutiu de tal forma que inflamou o lado que tinha perdido a eleição para José Pedral em 62, mas que tinha trabalhado e tramado a cassação de José Pedral em 64. E não suportava, então, um discurso forte de um deputado ligado a José Pedral, que estava cassado por 10 anos, não poderia, então, usar da palavra. Aí, alguém de Vitória da Conquista simplesmente prometeu capar, a expressão é essa, Gildásio Cairo. E quando Gildásio Cairo desceu no aeroporto de Vitória da Conquista, no Otacílio de Figueiredo, esse cidadão, com a faca bem amolada, chegou a cortar o cinto de Gildásio Cairo. Acreditamos, inclusive, que se não houvesse mais pessoas lá, era capaz até dele conseguir o intento, já que Gildásio Cairo era um homem forte sob todos os aspectos, mas era uma figura pequenininha e tal, sob o aspecto da estatura física, mas evidentemente muito mais inteligente do que seu agressor. A própria história de Vitória da Conquista deixou muito claro isso. Bom, passado esse episódio que eu tinha que registrar, isso você não vai encontrar em lugar nenhum e nem também ninguém vai me perguntar o nome do agressor, porque eu não falarei, exatamente para não ferir susceptibilidades. Ponto e basta. Em 1982, Raul deixa o governo e Gildásio Cairo assume a prefeitura de Vitória da Conquista. E aqui nesse ponto é que nós vamos traçar o folclore político envolvendo a figura de Gildásio Cairo. E aí eu aproveito para lhe pedir mais uma vez que você vá lá e clique no inscreva-se e seja simplesmente inscrito no nosso canal, que isso vai nos ajudar por demais. Então,
uma reunião com as pessoas nobres e influentes na cidade de Vitória da Conquista, naturalmente empresários, essa coisa toda e tal. E Judas Zucário era um homem muito experiente, né? De pouco sorriso, mas um homem sempre agradável, gente muito boa. E Judásio deixou esse pessoal esperando lá e tudo, e é incrível a história, mas eu não sei onde é que ele encontrou, que ele pegou 2 cuias e chegou para o pessoal e disse: olha, eu queria dizer a vocês o seguinte, vocês são ricos, vocês são bem formados, e toda vez que um rico vem na prefeitura, ele vem pedir muito mais do que o pobre. Então eu quero dizer a todos os senhores, que se os senhores estão com a cuia na mão, a prefeitura de Conquista está com essas 2 cuias. Está na hora de vocês contribuírem para o progresso de Conquista e não tirar dinheiro da prefeitura. Nós não sabemos até hoje se aqueles empresários que lá estavam foram lá para pedir algum tipo de benesse. Mas se Judas Zucário, que era um homem experiente por demais e sabia ganhar dinheiro, ele deve ter seus motivos para ter tratado as pessoas da maneira que tratou. Bom dia, continue se inscrevendo e nos apoiando no canal do Paulo Nunes aqui no YouTube.